É impossível. Mas Deus pode. Talvez você tenha clicado nesse vídeo em um momento em que tudo parece silencioso demais por fora, mas barulhento demais por dentro. Como se a sua alma estivesse tentando entender por que Deus ainda não respondeu algo que você vem carregando há tempo. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas do coração, e ele aparece quando a gente continua orando, continua indo à igreja, continua crendo, mas começa a se perguntar em silêncio se Deus ainda está vendo tudo isso. Talvez você esteja vivendo dias em que a fé não acabou, mas está pesada, dias em que você acredita em Deus, mas sente dificuldade de acreditar que Ele ainda vai agir exatamente na sua situação. Preste atenção nisso. Nem todo o silêncio de Deus é ausência, e nem toda porta fechada é rejeição, porque muitas vezes o Senhor está trabalhando justamente no lugar onde você acha que nada está acontecendo. A Bíblia nos mostra que os apóstolos estavam presos, não porque erraram, não porque desobedeceram, mas exatamente porque estavam fazendo a vontade de Deus. E isso confronta a ideia de que seguir a Deus sempre significa caminhos fáceis. Talvez isso dialogue muito com o que você está vivendo agora, porque você fez o que era certo, tomou decisões com temor, escolheu obedecer, e mesmo assim acabou se sentindo preso em circunstâncias que não escolheu. Existem prisões que não têm grades visíveis, mas que aprisionam a mente, o ânimo, a esperança e até a forma como a gente ora, fazendo a oração virar quase um desabafo cansado, em vez de um lugar de descanso. Deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Deus não se assusta com a noite, porque foi na noite que Ele enviou um anjo para abrir portas que ninguém conseguiria abrir com força humana. A noite, na Bíblia, quase nunca é apenas ausência de luz, mas cenário de intervenção divina, lugar onde Deus age sem plateia, sem barulho e sem pressa. Talvez você esteja atravessando uma noite assim, onde tudo parece parado, onde as respostas não chegam durante o dia, onde as pessoas dormem, mas a sua mente insiste em ficar acordada. É justamente nesse ambiente que Deus costuma agir de forma mais profunda, porque quando não temos controle, aprendemos a descansar de verdade. Os apóstolos estavam presos, mas Deus não estava preso com eles. E isso muda completamente a forma como olhamos para as circunstâncias que hoje parecem impossíveis. Talvez você esteja dizendo, eu estou fazendo a minha parte, estou orando, estou tentando permanecer fiel, mas nada muda. E essa sensação de estagnação começa a gerar frustração espiritual. O que muitas pessoas não percebem é que Deus não trabalha apenas no resultado final, mas também no processo interno que está sendo formado enquanto nada parece acontecer. A prisão dos apóstolos não foi o fim da história, foi apenas o cenário, onde Deus decidiu mostrar que Ele continua sendo bom, mesmo quando a situação é injusta. Isso é importante, porque muita gente associa a bondade de Deus apenas a momentos de alívio, e esquece que Ele continua sendo bom, mesmo quando o livramento ainda não chegou. Talvez você esteja vivendo um conflito interno entre confiar e se proteger, entre continuar esperando e desistir emocionalmente para não se frustrar de novo. Presta atenção nisso com carinho. Desistir por dentro dói mais do que esperar com fé, porque a desistência rouba a esperança silenciosamente. A Bíblia diz que durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, o que nos ensina que nenhuma estrutura criada por homens é capaz de impedir aquilo que Deus decidiu fazer. Mas reparem algo muito profundo. Deus não apenas libertou os apóstolos, Ele também deu uma direção clara sobre o que eles deveriam fazer depois da libertação. Isso nos mostra que Deus não age apenas para aliviar a dor, mas para realinhar o propósito. Porque livramento sem direção vira apenas alívio momentâneo. Talvez você esteja pedindo a Deus apenas para tirar você da dor, enquanto Ele está querendo te preparar para viver algo mais alinhado com o que Ele planejou desde o início. A bondade de Deus não está apenas em abrir portas, mas em nos ensinar a atravessar essas portas com maturidade espiritual. Existem momentos em que Deus poderia nos tirar rapidamente de uma situação, mas escolhe nos ensinar algo enquanto ainda estamos dentro dela. Isso não significa abandono, significa cuidado, porque Deus trabalha com profundidade, não com pressa. Talvez hoje você esteja questionando se Deus ainda é bom diante de tudo o que aconteceu, e esse questionamento não te torna fraco, te torna humano. A fé verdadeira não é a ausência de perguntas, mas a decisão de continuar confiando, mesmo quando não temos todas as respostas. Os apóstolos não sabiam como aquela noite terminaria, mas permaneceram fiéis. E essa fidelidade criou espaço para o agir sobrenatural de Deus. Talvez a sua noite ainda não tenha terminado, mas isso não significa que Deus não esteja agindo.
significa apenas que Ele está trabalhando fora do seu campo de visão. Quando tudo parece escuro demais, Deus continua sendo luz, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Descansa um pouco o coração agora, porque essa mensagem não é para te acusar, nem para te apressar, mas para te lembrar que Deus continua sendo bom, mesmo quando a história ainda está em construção. E essa bondade não depende do cenário, depende de quem Deus é. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando que já tentou descansar em Deus outras vezes, mas sempre acaba voltando para a ansiedade, porque a espera cansa quando ela se prolonga demais. Existe uma diferença muito grande entre esperar com esperança e esperar com um coração machucado. Porque quando a dor se acumula, a alma começa a se defender, criando barreiras até mesmo contra Deus. Muitas pessoas não se afastam de Deus por rebeldia, mas por cansaço, por não saberem mais como orar sem sentir que estão falando sozinhas. Talvez você continue dizendo amém, continue ouvindo mensagens, continue acreditando que Deus é bom, mas no fundo, sente que algo dentro de você está se fechando lentamente. Isso acontece porque a alma também se cansa de sustentar expectativas que parecem nunca se cumprir, e esse cansaço vai se transformando em silêncio interior. Presta atenção nisso. Deus não confunde o seu silêncio com falta de fé, porque Ele conhece o seu coração, antes mesmo de você conseguir colocar em palavras o que sente. Os apóstolos estavam presos fisicamente, mas você pode estar se sentindo preso emocionalmente, espiritualmente ou até mentalmente, sem saber exatamente como chegou nesse lugar. Às vezes, a prisão não é feita de muros, mas de pensamentos repetitivos, de lembranças dolorosas, de orações que parecem não ter passado do teto. Talvez você esteja vivendo dias em que acorda cansado mesmo depois de dormir, porque o descanso que você precisa não é físico, é espiritual. A Bíblia mostra que Deus age enquanto as pessoas dormem, enquanto a cidade está em silêncio, enquanto ninguém está observando, porque o agir dele não depende de aplausos. Enquanto os apóstolos estavam presos, Deus já havia preparado a libertação, mesmo que eles ainda não soubessem disso. Isso nos ensina que o tempo de Deus não começa quando você percebe, mas muito antes, nos bastidores daquilo que você não controla. Talvez você esteja olhando apenas para as grades, para as limitações, para aquilo que não muda, e isso está te impedindo de perceber que Deus já está movimentando algo fora do seu alcance. Existe um tipo de bondade de Deus que não aparece como resposta imediata, mas como sustentação diária, aquela força que te mantém de pé, mesmo quando tudo parece querer te derrubar. Se você ainda está aqui, ouvindo essa mensagem, mesmo cansado, mesmo confuso, isso já é um sinal de que Deus ainda está te sustentando. Talvez você esteja se cobrando demais, por não estar tão animado espiritualmente quanto antes, mas Deus não mede a sua fé pela intensidade do seu ânimo. Ele conhece a sua história, conhece as perdas que você carrega, conhece as decepções que você nunca contou para ninguém. Os apóstolos não foram libertos no momento em que foram presos, e isso também nos ensina que o agir de Deus não segue o nosso relógio emocional. Às vezes, Deus permite que a noite se prolongue para nos ensinar a confiar sem depender da luz. Isso pode doer, pode confundir, pode gerar perguntas difíceis, mas também pode gerar uma fé mais profunda, mais madura e menos dependente de resultados rápidos. Talvez você esteja aprendendo agora a confiar em Deus de uma forma que nunca precisou antes, porque antes as respostas vinham rápido demais. Quando tudo é fácil, a fé cresce superficialmente, mas quando a espera se alonga, a fé cria raízes. Deus não está te ensinando a suportar a dor sem propósito, Ele está te ensinando a permanecer, sem perder a esperança. A bondade de Deus também se revela quando Ele não permite que você desista, mesmo quando você pensa que não tem mais forças. Talvez você já tenha pensado em parar de orar por algo específico, não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque cansou de se frustrar. Deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Deus não se ofende com o seu cansaço, Ele se aproxima dele. A Bíblia diz que Deus é refúgio, e refúgio não é lugar de cobrança, é lugar de descanso. Talvez hoje Deus não queira te dar uma resposta imediata, mas quer te dar descanso para a alma. Antes de abrir qualquer porta externa, Deus costuma trabalhar primeiro dentro do coração. E enquanto você pensa que está apenas esperando, Deus está preparando você para atravessar aquilo que vem depois. Não apressa esse processo. Não se condena por estar cansado. Não se culpe por ainda não entender tudo. A bondade de Deus continua sendo real, mesmo quando a história ainda não chegou no capítulo do livramento. E talvez Hold, mais do que respostas, Deus esteja te oferecendo algo ainda mais necessário: permanência, sustento e presença. Talvez agora seja o momento de dizer algo que pode doer um pouco,
mas que é necessário para quem deseja amadurecer espiritualmente, sem viver uma fé superficial. Muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas na prática continuamos tentando controlar tudo, porque confiar de verdade exige abrir mão do domínio sobre o resultado. Existe uma diferença muito sutil entre esperar em Deus e apenas tolerar a espera enquanto o coração continua inquieto e resistente. Às vezes, a nossa maior luta não é contra a situação externa, mas contra a necessidade interna de entender tudo antes de confiar. Você já percebeu como queremos explicações claras, respostas rápidas e sinais visíveis, quando Deus, muitas vezes, trabalha no silêncio e na simplicidade? Os apóstolos foram libertos da prisão, mas antes disso precisaram permanecer firmes, mesmo sem saber quando ou como Deus agiria. Isso nos confronta, porque revela o quanto ainda condicionamos nossa fé ao agir imediato de Deus e não à presença constante dele. Talvez você esteja vivendo um momento em que Deus não está removendo a dificuldade, mas está te ensinando a permanecer fiel dentro dela. Permanecer é uma das formas mais profundas de obediência, porque exige confiança contínua e não apenas um ato isolado de fé. Muitas pessoas querem o livramento, mas não querem o processo, porque o processo confronta áreas que preferimos evitar. Deus não está apenas interessado em mudar a sua situação, Ele está interessado em transformar quem você se torna enquanto espera. Presta atenção nisso. Toda prisão bíblica que antecede um mover de Deus também revela algo que precisa ser ajustado no coração. Talvez Deus esteja usando esse tempo para te ensinar a orar de forma mais sincera, menos ensaiada e mais verdadeira. Orar não como quem apresenta uma lista de pedidos, mas como quem se coloca inteiro diante de Deus, com fraquezas, dúvidas e até silêncio. Existe um tipo de maturidade espiritual que só nasce quando paramos de fingir força e começamos a admitir cansaço. O confronto pastoral não é para acusar, mas para acordar áreas que estão adormecidas pela rotina, pela pressa ou pela decepção. Talvez você tenha se acostumado a viver no automático espiritual, fazendo o que é certo, mas sem presença real no coração. Deus não quer apenas sua disciplina religiosa, Ele quer seu coração acessível, mesmo que ferido, mesmo que confuso. Quando a Bíblia diz que Deus é bom, ela não está dizendo que Ele sempre age da forma que esperamos, mas que Ele sempre age com propósito. Isso exige um tipo de fé que não se apoia em emoções, mas em convicções profundas, construídas dia após dia. Talvez você esteja aprendendo agora que maturidade espiritual não é ausência de dor, mas permanência mesmo quando dói. A obediência diária, silenciosa e constante é uma das maiores provas de fé que alguém pode viver. Não é sobre grandes decisões públicas, mas sobre pequenas escolhas internas que ninguém vê. Escolher não desistir hoje, mesmo sem ânimo, já é um ato de fé diante de Deus. Escolher continuar orando, mesmo sem palavras bonitas, já é um passo de maturidade espiritual. Escolher confiar sem entender tudo é uma entrega que Deus honra no tempo certo. Talvez você esteja sendo confrontado a abandonar expectativas irreais sobre como Deus deveria agir. Isso pode gerar frustração no início, mas gera liberdade quando entendemos que Deus não precisa se explicar para ser bom. A Bíblia não romantiza o sofrimento, mas também não promete uma fé sem processos. O amadurecimento espiritual acontece quando paramos de negociar obediência com Deus. Não é, vou obedecer se tudo dar certo, mas vou obedecer porque confio em quem Deus é. Talvez você esteja sendo chamado a viver uma fé mais profunda, menos barulhenta e mais enraizada. Esse tipo de fé não nasce em ambientes confortáveis, mas em noites silenciosas, em prisões invisíveis e em esperas prolongadas. Deus não desperdiça nenhuma estação, nem mesmo aquelas que parecem improdutivas. Enquanto você pensa que está parado, Deus está fortalecendo estruturas internas que você vai precisar depois. O processo pode ser lento, mas ele é seguro quando é conduzido por Deus. E a pergunta que começa a surgir agora não é mais quando isso vai mudar, mas quem eu estou me tornando enquanto espero. Talvez agora você comece a perceber que Deus não está atrasado, mas está trabalhando em uma profundidade que os olhos naturais não conseguem enxergar. Existe um tipo de obra que Deus faz primeiro dentro, antes de permitir que qualquer mudança externa aconteça. Muitas vezes pedimos portas abertas, quando Deus está, na verdade, fortalecendo nossas estruturas para não desmoronarmos depois da porta aberta. Isso explica por que algumas respostas demoram mais do que gostaríamos, mas chegam no tempo certo, com maturidade suficiente para serem sustentadas. Presta atenção nisso. Quando Deus liberta alguém apenas externamente, sem tratar o interior, a pessoa acaba voltando para a mesma prisão de outra forma. Por isso, o Senhor é paciente,
mesmo quando nós somos apressados, porque Ele vê o todo, e nós enxergamos apenas um recorte da dor. Talvez você esteja sendo confrontado a abandonar uma fé baseada em resultados imediatos e construir uma fé baseada em relacionamento. Relacionamento exige presença, constância e verdade, não apenas visitas ocasionais nos momentos de desespero. Deus não quer ser buscado apenas quando algo sai do controle, mas quer caminhar com você inclusive nos dias comuns, simples e silenciosos. É nesse cotidiano, aparentemente sem grandes acontecimentos, que a fé verdadeira é construída. Muitos desistem exatamente nessa fase, porque confundem silêncio com ausência e espera com rejeição. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega direção, ajuste e preparação. Talvez você esteja aprendendo que confiar em Deus também significa descansar, mesmo sem respostas claras. Descansar não é cruzar os braços, mas continuar obedecendo sem carregar o peso da ansiedade. Existe um descanso espiritual que nasce quando entendemos que Deus não depende da nossa força para agir. Isso muda completamente a forma como enfrentamos as lutas, porque paramos de lutar sozinhos. A obediência diária vai, pouco a pouco, curando áreas internas que nem sabíamos que estavam feridas. Deus trabalha com processos porque processos revelam caráter, moldam fé e aprofundam intimidade. Talvez você esteja sendo lapidado para suportar aquilo que pediu em oração meses ou até anos atrás. Deus nunca entrega algo antes de preparar quem vai receber. E essa preparação muitas vezes acontece no anonimato, no silêncio e na perseverança invisível. Você pode não estar vendo progresso agora, mas isso não significa que Deus não esteja avançando. A fé madura aprende a celebrar pequenas vitórias internas, antes das grandes respostas externas. Cada dia que você escolhe permanecer, mesmo cansado, algo dentro de você está sendo fortalecido. Deus não está interessado apenas em te tirar da prisão, mas em te ensinar a viver em liberdade depois dela. Liberdade espiritual não é ausência de problemas, mas presença constante de Deus em meio a eles. Talvez agora você esteja entendendo que a bondade de Deus não se resume ao livramento, mas também ao cuidado durante a espera. Deus sustenta, fortalece e direciona enquanto o processo acontece. Nada do que você está vivendo é em vão quando colocado nas mãos do Senhor. Mesmo aquilo que parece confuso, hoje pode se tornar testemunho amanhã. Mas, antes do testemunho público, existe um trabalho profundo no coração. E é exatamente aí que Deus está agindo agora. Ele está alinhando sua fé, ajustando suas expectativas e fortalecendo sua confiança. Talvez este seja o momento de parar de resistir ao processo e começar a caminhar com Ele. Quando paramos de lutar contra o tempo de Deus, a paz começa a encontrar espaço no coração. E essa paz não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Deus está presente, mesmo quando tudo parece incerto. O amadurecimento espiritual não acontece em saltos, mas em passos constantes e silenciosos. E cada passo dado em obediência está sendo visto, cuidado e guardado por Deus. Talvez agora seja o momento de você diminuir o ritmo interior, porque há verdades que só encontram espaço quando o coração para de correr atrás de respostas imediatas. Depois de tudo o que foi dito até aqui, não é hora de analisar demais, mas de permitir que essa palavra encontre o lugar certo dentro de você. Existe um convite silencioso de Deus acontecendo agora, não para fazer mais coisas, mas para confiar mais profundamente. Confiar mesmo quando o cenário ainda não mudou, mesmo quando a porta ainda parece fechada, mesmo quando a noite ainda não terminou. Talvez você esteja percebendo que grande parte do seu cansaço não vem das circunstâncias, mas da tentativa constante de sustentar tudo sozinho. Deus nunca pediu que você carregasse esse peso sem Ele. A bondade do Senhor também se revela quando Ele nos chama a parar, respirar e reconhecer limites que insistimos em ignorar. Talvez você tenha confundido fé com resistência emocional, acreditando que crer é nunca se cansar, mas a fé verdadeira começa quando reconhecemos que precisamos de descanso, cuidado e direção. Esse é o tipo de entrega que Deus honra, porque ela nasce da verdade e não da aparência. Agora, enquanto você ouve essas palavras, permita que Deus toque nas áreas que você vinha escondendo até de si mesmo. Não para te expor, mas para te curar. Não para te acusar, mas para te alinhar novamente ao centro da vontade dele. Talvez você tenha chegado até aqui com perguntas sem resposta, com expectativas frustradas ou com medo de se decepcionar mais uma vez. Deus conhece cada uma dessas emoções e não se afasta de você por causa delas. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais quando percebe
que o coração está cansado. Existe um tipo de cuidado de Deus que não muda o cenário imediatamente, mas muda a forma como enfrentamos o cenário. E essa mudança interior é muitas vezes o primeiro sinal de que Deus já começou a agir. Talvez você esteja sentindo agora uma calma diferente, não porque tudo se resolveu, mas porque algo foi reorganizado por dentro. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. A bondade do Senhor não se limita a abrir portas, mas também a sustentar enquanto as portas ainda estão fechadas. Talvez você esteja entendendo que Deus não é bom apenas quando responde, mas também quando permanece. E essa permanência é o que nos mantém firmes quando tudo parece incerto. Agora, se puder, faça um exercício simples. Respire fundo e permita que o silêncio também seja parte dessa oração. Não tente preencher esse momento com palavras. Apenas fique. Deus trabalha profundamente quando escolhemos permanecer. Talvez esse seja o espaço que você não se permitia há muito tempo. Um espaço sem cobranças, sem expectativas, sem desempenho espiritual. Apenas um lugar de encontro. Deus não está te pedindo respostas agora. Ele está oferecendo descanso. Descanso para a alma cansada. Descanso para o coração ferido. Descanso para a fé que quase desistiu, mas decidiu ficar. Permaneça mais um pouco. Ainda há algo que Deus quer selar dentro de você. Agora, com o coração um pouco mais aquietado, eu te convido a entrar em oração de forma simples, sincera e sem pressa, porque Deus não exige palavras perfeitas. Ele acolhe corações verdadeiros. Senhor, aqui está uma vida que decidiu permanecer, mesmo cansada, mesmo confusa, mesmo sem entender completamente o que o Senhor está fazendo neste tempo. Aqui está um coração que continuou acreditando na tua bondade, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer aquilo que a fé sempre declarou. Nós reconhecemos que muitas vezes tentamos medir a tua bondade pelas respostas imediatas, e esquecemos que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando o processo se estende. Hoje nós entregamos diante de ti toda a ansiedade que nasceu da espera, todo o medo de que nada mude e toda a frustração acumulada ao longo do caminho. Pai, ensina-nos a confiar, não apenas no teu poder, mas também no teu cuidado, mesmo quando o agir não acontece do jeito que imaginamos. Que a tua paz alcance agora esse coração que se acostumou a viver em alerta, esperando sempre o pior para não se decepcionar. Que a esperança seja restaurada, não como empolgação passageira, mas como convicção profunda de que o Senhor continua presente. Nós entregamos também as perguntas que não têm resposta, os sonhos adiados e as portas que ainda não se abriram. Entregamos aquilo que tentamos controlar e aquilo que já cansamos de tentar resolver sozinhos. Que o teu Espírito Santo visite agora cada área cansada, cada pensamento confuso e cada emoção ferida. Que a tua bondade não seja apenas algo que sabemos, mas algo que experimentamos novamente. Ensina-nos a descansar em ti antes de ver qualquer mudança externa. Ensina-nos a permanecer fiéis mesmo quando a noite parece longa demais. Agora, se puder, feche os olhos por alguns segundos e apenas respira, permitindo que Deus continue trabalhando além das palavras. Deixa o silêncio também falar. Deixa Deus tocar onde ninguém mais consegue tocar. Que esse momento seja um marco silencioso de reconciliação interior, de realinhamento espiritual e de descanso verdadeiro. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreve nos comentários o seu nome e a cidade ou região de onde você está falando. Eu quero lembrar de você em oração, apresentando sua caminhada e suas necessidades diante de Deus com cuidado e respeito. Se você conhece alguém que está cansado, ferido ou quase desistindo da fé, compartilhe esse devocional com essa pessoa. Se inscreve no canal e permanece comigo nesses devocionais, porque a caminhada com Deus é construída dia após dia, com constância e sinceridade. Nos comentários fixados, deixei a indicação de uma leitura devocional que pode te ajudar a manter firme essa rotina espiritual. Usando o link e o meu cupom de desconto, você tem um benefício especial para continuar buscando a Deus diariamente. Que o Senhor te abençoe onde você estiver, que Ele fortaleça sua fé, que Ele renove suas forças, e que você nunca se esqueça de que, mesmo nas noites mais longas, o Senhor continua sendo bom. Amém.